governo acabou de deixar a vida dos investidores de renda fixa um pouco mais difícil. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre essas mudanças, as justificativas que o governo deu para ter feito essas mudanças e o que tu pode fazer agora na tua carteira por causa do impacto dessas novas regras. Meu nome é Felipe Carvalho, sou investidor há 20 anos e sou criador do Investir é Preciso. Só um aviso antes da gente começar, porque eu sei que deve ter gente que viu a capa desse vídeo e já deve ter vindo aqui com armas em mãos. O meu foco é mostrar o que muda na vida do investidor, afinal esse projeto aqui é voltado para te ensinar a investir melhor. Essas mudanças basicamente afetaram os CRIs, os CRAs, VLCs e LCAs. Calma, não se assuste com essa sopa de letrinhas que eu já vou te explicar de uma forma bem fácil o que é cada um desses investimentos. Bom, acabei de te falar, todos eles são investimentos de renda fixa. E para tu entender, investimento de renda fixa é um contrato de empréstimo. No caso, é o investidor que vai emprestar dinheiro para alguém e ele recebe uma remuneração por isso. E muitas vezes a diferença nas siglas que vocês vão ver é apenas por causa de quem está envolvido na operação ou de onde esse dinheiro vai ser aplicado. Calma que agora vai ficar mais simples quando eu mostrar no exemplo da LCI versus a CRI. E eu peguei aqui no Google mesmo porque ele traz uma definição bem perfeita do que é a diferença de CRIs e LCIs. O CRI ele é emitido diretamente pelas empresas do setor imobiliário, já as LCIs são por instituições financeiras. Então lembra que eu falei que dependendo de quem está envolvido na operação, o nome muda. E o I, que tem no final do CRI e da LCI, quer dizer de investimento imobiliário. Ou seja, o dinheiro que é captado nessas operações, ele tem que ser usado para financiar operações do mercado imobiliário. Já LCA e CRA é muito semelhante. Os CRAs eles são emitidos diretamente pelos produtores rurais, enquanto que LCA é um título emitido por instituições financeiras. E tanto CRA como LCA tem que ser aplicado em atividades do agronegócio. E o LCA e LCI eles têm garantia do fundo garantidor do crédito, enquanto CRA e CRI não têm, e todos eles são isentos de imposto de renda. Mas agora vamos ver a principal mudança que impacta os investidores, que tem a ver com o prazo mínimo de resgate dos investimentos, principalmente o LCI e LCA. Vamos primeiro falar sobre o LCI. Antes o prazo mínimo era 90 dias e agora o prazo mínimo foi para 12 meses e pode chegar até 36 meses o prazo mínimo se daqui a pouco for um investimento em que o valor é atualizado mensalmente por índice de preço. Mas o mais comum seria esse caso aqui, então passou de 90 dias para 12 meses. Já nas LCAs, o prazo mínimo era 90 dias e agora esse prazo passou para 9 meses e pode ser até 12 meses se daqui a pouco o investimento ele é atualizado por índice de preço, por exemplo, IPCA. Se for uma LCA que é atualizada por IPCA, o prazo mínimo vai ser 12 meses. Se não for, o prazo mínimo vai ser de 9 meses. Então aumentou de 90 dias para 9 meses. Tu deve estar pensando, bom, então acabou usar a reserva de emergência com esses investimentos. Praticamente acabou. No final do vídeo eu ainda vou te dar uma ideia, caso tu queira usar, mas realmente esse aumento dos prazos é bem ruim para o investidor que usava eles como reserva de emergência. Aí é importante falar que essa mudança afeta apenas novos investimentos. Os investimentos anteriores que tu já tinha, que já estavam nas regras antigas, eles continuam da mesma maneira. A justificativa que o governo deu para fazer essas alterações é que essas operações estariam sendo utilizadas de forma desvirtuada, ou seja, não estavam sendo realmente utilizadas da maneira que elas tinham sido criadas, que era para financiar o mercado imobiliário e financiar o agronegócio. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do que estava acontecendo. Por exemplo, o Burger King, eu acredito que a maioria de vocês conhece, ele não é exatamente uma empresa ligada ao agronegócio, mas ele usava um título de CRA para conseguir levantar dinheiro e ele justificava a emissão desse CRA dizendo que era para investir na compra de hambúrgueres. Já a Redditor, ela fazia uma emissão de CRIs para usar o dinheiro para pagar o aluguel dos seus laboratórios e dos seus hospitais. E aí o governo começou a olhar para isso e disse que, não, peraí, vocês estão avacalhando com o negócio. E para quem não entendeu, as empresas usavam esses instrumentos para levantar dinheiro, porque já que eles não têm imposto de renda, é mais fácil de atrair investidores e aí eles conseguem captar dinheiro tendo um custo menor para a empresa. Só que essa foi a justificativa do governo. Por outro lado, tem outras pessoas que dizem que o governo fez essas mudanças justamente para arrecadar mais, porque já que essas empresas não vão mais conseguir se financiar usando instrumentos que não pagavam imposto de renda, eles vão ter que conseguir esse dinheiro de uma outra forma, possivelmente fazendo algum instrumento que aí sim tem a cobrança do imposto de renda, e aí o governo vai lá e arrecada mais. E olha como isso afeta muita gente. Olha aqui o estoque de LCIs e LCAs em dezembro de 2021, 22 e novembro de 2023. Olha como aumentou.
Olha como cada vez mais clientes tinham esse tipo de investimento. Ali em novembro de 2023, era quase 5 milhões de pessoas. E o volume investido ali em novembro de 2023 era 715 bilhões. Em relação aos CRIs e o CRAs, também estava tendo um aumento na procura por esse tipo de investimento. E antes de eu te falar mais algumas mudanças e dar uma dica para a tua reserva de emergência, se está gostando aqui do conteúdo, clica para se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas que podem nem estar sabendo o que está acontecendo com os investimentos de renda fixa. Agora eu vou apresentar o resumo das outras mudanças, mas na verdade a mudança que afeta mais diretamente os investidores é aquela que eu já falei. Essas aqui podem até afetar, mas de forma um pouquinho mais indireta. Agora, empresas abertas que não são do setor de agronegócio ou imobiliário não podem emitir nem CRIs nem CRAs. Em relação à LCA, além daquela alteração de prazo mínimo que a gente já viu, também teve uma outra alteração que não permite mais que se use LCA em conjunto com o crédito rural. Já era um tipo de crédito que era subsidiado, era incentivado pelo governo federal. Então não pode usar esses dois benefícios um em cima do outro. E a LCI, a principal mudança, como eu já falei, é o prazo, e tem mais algumas aqui que vocês estão vendo em tela, mas não vou ficar lendo aqui para vocês. Bom, e a reserva de emergência? Sim, esses novos prazos de 9 meses e 12 meses praticamente inviabilizam tu usar esses investimentos para tua reserva de emergência. Mas tu ainda poderia usar se tu quisesse, contanto que tu fizesse da seguinte maneira. Tu ia pegar a tua reserva de emergência e tu ia dividir ela em partes. A grande parte da tua reserva tu ia botar em investimentos que tivesse liquidez diária. Já uma pequena parte dessa reserva tu poderia usar nesses investimentos que têm um prazo maior até eles terem liquidez diária. É possível então fazer dessa forma, mas realmente eu acho que traz uma complexidade maior para a tua reserva de emergência, e é importante sempre lembrar que a função da reserva de emergência não é te deixar rico, não é ter a maior rentabilidade possível, é apenas te deixar tranquilo para quando acontecer uma emergência tu tenha de onde sacar dinheiro. Então a liquidez é essencial, e também a tua reserva de emergência é para te dar o suporte para tu poder usar o teu dinheiro para fazer investimentos que têm prazos maiores, já que se acontecer alguma coisa e tu precisar sacar dinheiro, tu não vai precisar sacar desses investimentos que têm prazos maiores, tu vai poder sacar da tua reserva de emergência. E agora me fala o que vocês acharam das novas regras do governo. Comenta abaixo. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e tchau!